Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14. Está aí na projeção, né? Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar. Diz assim o texto: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos ler todos juntos esse versículo? É apenas esse versículo em voz alta, vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga graça, novamente graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que segurasse esse verso aí ainda por mais um tempo. O tema da nossa mensagem hoje é graça e verdade, o equilíbrio da vida cristã. Guarde bem este tema, graça e verdade, o equilíbrio da vida cristã. Antes de nós entrarmos exatamente no assunto da mensagem de hoje, que é graça e verdade, eu quero aqui rapidamente falar a respeito do início deste versículo, onde o apóstolo João ele está dizendo que o Verbo se fez carne. O Verbo é Jesus, a palavra que existe desde antes da fundação do mundo, que sempre existiu juntamente com o Pai e com o Espírito, a Trindade divina. Este Verbo, esta palavra, Jesus, o Filho de Deus, o texto sagrado diz que ele se fez carne, ele encarnou-se e veio habitar entre nós. E qual o propósito da encarnação de Jesus? É verdade que nós temos, ao olharmos para os evangelhos, ao olharmos inclusive para os profetas, nós vamos ver que há várias razões, vários propósitos para a encarnação de Jesus. Eu quero ler aqui para você e nós vamos discorrendo então sobre isto. A encarnação de Jesus, além de cumprir o seu propósito maior, que era tomar sobre si o pecado de todos nós e morrer na cruz como homem para a redenção da humanidade, teve também outros propósitos. Um destes propósitos é revelar quem é Deus. Não no sentido do aspecto da aparência, porque Deus é espírito, mas no aspecto do caráter. Quem quer conhecer o caráter de Deus deve estudar o comportamento de Jesus na sua vida como homem sobre a terra. O propósito maior da encarnação de Jesus, o propósito maior de Jesus ter se feito homem e vindo habitar entre nós, foi justamente para tomar sobre si o pecado de todos nós, ou seja, vivendo uma vida como homem, como eu e você, porque Jesus foi homem, como eu e você, sentindo as mesmas dores, as mesmas aflições, as mesmas necessidades, as mesmas fragilidades, mas vivendo uma vida de tal forma que ele pudesse ter crédito para pagar a nossa dívida, ou seja, viver uma vida imaculada, uma vida santa, sem pecado, de tal forma que ele pudesse pagar o pecado de todos nós. Este foi o maior propósito pelo qual Jesus se encarnou. Mas como eu disse, irmãos, olhando para dentro da palavra, nós vamos descobrir que existem outros propósitos. Este é o maior, mas existem outros. E um desses propósitos foi justamente através da vida de Jesus, ele revelar o Pai, revelar para nós quem de fato é Deus.
né? Revelar não no sentido da aparência, né? Porque sendo Deus Espírito, nós não podemos imaginar, nem criar tampouco, uma aparência para Deus, uma imagem para Deus. Quando a palavra de Deus diz que Jesus veio revelar o Pai, ele veio revelá-lo no seu caráter. Então, se nós queremos conhecer a Deus, quem Deus de fato é, né, no seu caráter, é só nós olharmos e estudarmos a vida de Cristo, o comportamento de Cristo durante a sua vida aqui na terra, e nós vamos então saber quem é o Pai. Como é que nós sabemos disso? A palavra de Deus em João capítulo 14, versos 8 e 9 vai nos dizer. Vamos lá, João 14, 8 e 9. Aqui um dos discípulos do Senhor Jesus, né, chamado Felipe, diz algo ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Verso 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aí está fundamentado aquilo que o pastor acabou de dizer. Um dos propósitos do Senhor é justamente revelar quem é Deus. Felipe, um dos discípulos, disse: Senhor, apresenta-nos o Pai, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós crermos em Ti. E o Senhor disse: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda você pede para revelar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é a expressão exata, na sua forma de ser, na sua forma de viver, durante a sua encarnação aqui na terra, a expressão exata do caráter de Deus. Mas também é o seguinte: Jesus não veio apenas, no sentido de morrer na cruz, e não veio apenas revelar-nos também o Pai, mas Jesus é, sobretudo, o modelo. Ele veio para, através da sua vida, servir de modelo para todos os seus discípulos, ou seja, para todos nós que os seguimos. Ao mesmo tempo em que Jesus veio revelar o caráter de Deus, o caráter do Pai, ele veio também para servir de modelo para mim e para você. Ele veio para servir de modelo para todos os seus seguidores, para todos os seus discípulos, de que forma verdadeiramente nós podemos agradar a Deus. De que forma nós podemos e devemos nos submeter à vontade do Pai, de forma que venha a agradá-lo plenamente, perfeitamente. Então Jesus, o seu primeiro propósito, ou o propósito maior, foi se encarnar para tornar-se homem e pagar o preço dos nossos pecados. Ele veio para revelar-nos quem de fato é Deus, e veio para servir de modelo, até porque nós já ouvimos isso tantas vezes e já falamos tantas vezes também, que o grande propósito de Deus em ter criado o homem, e quando nós falamos homem, falamos do homem e da mulher. Quando Deus criou o ser humano, Deus tinha um propósito no seu coração, e nós chamamos, e nós explanamos da seguinte forma: o propósito de Deus em ter criado o homem é porque Deus desejava ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus em ter feito o homem é que Deus tivesse, até então, era uma família de apenas 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas Deus queria uma família maior, Deus queria uma família com muitos filhos, e que estes filhos fossem de fato semelhantes a Jesus. Infelizmente o homem já pecou ali no início, ali no Éden o homem perdeu esta característica, e aí então, no tempo determinado por Deus, Jesus vem encarnado e se apresenta como um modelo, para esta grande família que Deus, o Senhor, desejou instituir, e tem criado esta família para que esteja com Ele por toda a eternidade. De que maneira nós sabemos que este é o plano de Deus, esta é a vontade de Deus?
Quando nós lemos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 29, nós vamos encontrar exatamente isto. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor destinou para fazer parte desta grande família, para que fossem conformes à imagem do seu Filho. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que olhando para dentro da palavra de Deus, nós vemos muitos homens, muitas mulheres, né, cujas vidas são inspiradoras para nós. Eu me lembro, inclusive, na gravação que nós fizemos, né, do nosso quadro Eu Te Convido, a Ângela, ao me entrevistar, ela perguntou: pastor, quem você gostaria de conhecer ao chegar no céu? Eu disse: eu gostaria muito de conhecer Paulo, né, o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem inspirador, continua sendo, através da Bíblia Sagrada, inspirador para nós, na sua vida, no seu caráter e na sua forma de ser. Mas embora Paulo seja inspirador, ou tantos outros dentro da palavra de Deus sejam inspiradores, mas ele não é o modelo. O modelo é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Homens fora da Bíblia Sagrada podem nos inspirar, e não tem nenhum problema nisso. Você observa a vida de alguém, a conduta de alguém, e aquela conduta, aquela postura te inspira a ser um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Maravilha. Eu, como pastor desta igreja, com temor e tremor, procuro viver de forma que possa servir de exemplo, mas ainda assim, por mais que eu possa me esforçar, eu jamais serei o modelo. O modelo é Jesus Cristo, o Senhor. Amém, irmãos? Então, essas são as razões. Temos outras, nós não vamos aqui discorrer sobre isso, até porque este não é o tema da nossa mensagem. Mas, para entender o princípio, o início lá do versículo 14, do primeiro capítulo do Evangelho de João. O Verbo se fez carne, o Verbo se encarnou e veio habitar entre nós. Primeiramente, para poder pagar o preço dos nossos pecados, depois para nos revelar de fato quem é Deus, e para servir de modelo para a minha vida e para a tua vida. Mas nós vamos entrar agora então no tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é graça e verdade. Graça e verdade, o equilíbrio da vida cristã. A essência da nossa vida cristã, irmãos, está no equilíbrio, da graça e da verdade. Aliás, eu sempre gosto de dizer que o equilíbrio é a melhor forma de se viver. Viver de maneira equilibrada em todos os sentidos, em todas as áreas, é a melhor forma de se viver. Eu particularmente, irmãos, não sou adepto aos extremismos, nem de um lado e nem do outro. Eu acho que todo extremo, ele é perigoso. O que nós precisamos ter é equilíbrio. Amém, igreja? Quando nós alcançamos, em qualquer área da vida, este equilíbrio, isso é maravilhoso. E na vida cristã, muito mais ainda. E o Senhor colocou no meu coração, ao preparar esta mensagem, que a graça e a verdade, o equilíbrio da graça e da verdade, é a essência, para a nossa vida como homens e mulheres de Deus. No contexto desta mensagem que nós estamos pregando agora aos irmãos, graça e verdade são sinônimos de amor e santidade. Então, o equilíbrio entre o amor e a santidade é a essência para a nossa vida cristã. Se nós entendermos, e eu estou aqui repetindo, dentro do contexto desta mensagem, se nós entendermos graça e verdade como sinônimos de amor e santidade, fica fácil para nós entendermos o que o Senhor vai falar conosco. Eu gostaria que voltasse para nós, por gentileza, João capítulo 1, verso 14.
E nós poderemos então, dentro disso que o Senhor está falando conosco, fazermos a leitura deste versículo da seguinte forma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de amor e santidade. Jesus se manifestou na terra, cheio de amor e santidade, cheio de graça e de verdade. Preste atenção. Equilíbrio entre graça e verdade, ou entre amor e santidade. É necessário que no nosso trato diário com as pessoas, tenhamos equilíbrio entre a graça e a verdade, ou seja, entre o amor e a santidade. É preciso que no nosso trato diário com as pessoas, tenhamos equilíbrio entre amor e santidade, tenhamos equilíbrio entre graça e verdade. Há aqueles para quem a santidade é tão importante que usam um canhão para matar uma mosca, e ao contrário de resolver o problema, machuca as pessoas e o problema se torna ainda maior. No nosso trato com as pessoas, e eu sempre gosto de repetir as mesmas coisas, né? Tem hora que eu fico pensando, irmão, só abrindo um parênteses aqui, tem hora que eu fico pensando nos nossos irmãos que estão conosco aqui há muito tempo. E nós temos irmãos que estão aqui há 28 anos, né? 25 anos, 24 anos, 20 anos. E tem hora que eu me pego pensando o seguinte, falei, meu Deus, acho que esses irmãos, a hora que o pastor começa a falar, eles começam até a pregar junto, né? Já sabe até o que o pastor vai falar, porque eu gosto sempre, irmãos, de repetir as mesmas coisas, até porque se você prega a verdade não tem como mudar, não tem como eu pregar uma verdade hoje e a verdade ser outra amanhã, né? Então, quando eu me refiro ao trato com as pessoas, eu sempre gosto de dizer isso, a começar pela nossa casa, amém? Porque é o lugar onde nós estamos inseridos. Então, no nosso trato com as pessoas, a partir da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na escola, na igreja, na sociedade, de uma forma geral, nós temos que ter este equilíbrio entre o amor e a santidade. E às vezes tem aqueles, que por se sentirem tão santos, por acharem-se tão santos, diante de um problema de alguém, um problema que às vezes pode ser administrado de uma forma tão tranquila, a pessoa explode de tal forma, de tal maneira, na sua pseudo-justiça, e age como que se usasse um canhão para matar um mosquito. Tem coisas que não precisa disso, tem coisas que é muito simples, é fácil para você conversar, é fácil para você resolver. Por isso nós estamos falando aqui a respeito de equilíbrio. Eu quero repetir a leitura disto. Há aqueles para quem a santidade é tão importante que usam um canhão para matar uma mosca e, ao contrário de resolver o problema, machuca as pessoas, fere as pessoas e, ao invés de resolver o problema torna-se ainda maior. Por outro lado, tem aqueles que, por amar sem equilíbrio, têm medo de falar a verdade e magoar as pessoas. E por conta disso, não lhes aponta os seus erros, nem mostram o caminho correto, e os problemas se perpetuam. Você percebe que são duas demonstrações de desequilíbrio. Um usa um canhão para matar um mosquito, pelo excesso de zelo, e outros por excesso de amor, ou por um amor desequilibrado, com medo de ferir as pessoas, com medo de magoar as pessoas, faz vistas grossas para o erro, faz vistas grossas para o pecado, passa a mão na cabeça, não corrige, não aponta o caminho correto, e o problema nunca se resolve.
São formas de desequilíbrios, tanto um quanto o outro. O amor, queridos irmãos, tão importante, tão necessário que vemos em Cristo Jesus, porque Jesus foi cheio de graça, cheio de amor, mas também foi cheio de verdade. O amor de Jesus não é um amor de passar a mão na cabeça do pecador e dizer, olha, segue o barquinho do jeito que está tudo bem. Não, não. E nós vamos ver isso, irmãos, até porque, eu disse ainda há pouco, um dos propósitos de Jesus ter se encarnado, um dos propósitos de Jesus ter se feito homem vindo habitar entre nós, era justamente, ou é justamente, de servir de modelo. Servir de modelo. Então, aquilo que nós estamos pregando aqui, nós temos o exemplo, nós temos o modelo na vida de Jesus que eu quero compartilhar com você, deste equilíbrio tão maravilhoso e tão importante, tão necessário na vida de todo crente em Jesus. O equilíbrio de Jesus entre graça e verdade. Como já dissemos, Jesus é o nosso modelo. Vejamos alguns episódios na vida de Jesus que servem de exemplo para nós. É claro que eu separei apenas aqui alguns, os irmãos certamente vão se lembrar de tantos outros, fazer uma pesquisa dentro da palavra, você vai encontrar vários outros, mas penso que o que nós vamos falar aqui seja suficiente para nos dar entendimento a respeito disso. A respeito do quê? Do equilíbrio de Jesus enquanto homem, exercitando o amor e a santidade, exercitando a graça e a verdade. O primeiro exemplo, irmãos, que eu quero passar para você está em João capítulo 8, versos 10 e 11. Aqui os irmãos certamente já vão reconhecer a história, O texto diz: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Segura para nós esse versículo. Este versículo, irmãos, está inserido dentro daquele contexto onde alguns homens, alguns religiosos da época, apanharam uma mulher em adultério e levaram à presença de Jesus. E disseram, Senhor, mestre, de acordo com a lei de Moisés, esta mulher deve ser apedrejada. O que é que o Senhor fala a respeito disso? O texto sagrado diz que Jesus escrevia com o dedo em terra e continuou escrevendo. E as pessoas pressionam, os homens pressionam Jesus, a respeito do posicionamento de Jesus. E nós falamos aqui agora há pouco, irmãos, que Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. Se Jesus tivesse apenas a verdade, se Jesus tivesse apenas a santidade, Jesus certamente teria dito a eles, vocês têm razão, é isso mesmo, é o que de fato a lei diz. Mas quando Jesus, ele é pressionado por aqueles homens para que se posicionasse, respondesse alguma coisa, Jesus diz para os homens, aqueles homens, quem dentre vós não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar as pedras. E Jesus continua escrevendo. E de repente Jesus levanta o rosto, não tem ninguém mais ali do que senão ele e a mulher. Então nós entramos neste versículo que acabamos de ler. Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E então Jesus diz, nem eu também te condeno. Nem eu também te condeno. Aqui estava a expressão da graça. A expressão do amor. A mulher foi apanhada no ato de adultério. Segundo a lei, de fato, ela deveria ser apedrejada. Mas Jesus diz para a mulher, mulher, eu não te condeno. Mulher, eu não vou te apedrejar. Mas não é apenas a graça, é a graça e a verdade. É o amor e a santidade. E então Jesus diz, vai e não peques mais. Não é ir e continuar do mesmo jeito. Não é ir e não ter uma mudança de vida. Tem o meu amor, tem a minha graça, tem a minha bondade, tem a minha misericórdia, mas dê um rumo diferente para a tua vida daqui em diante. Amém, igreja? Equilíbrio entre graça e verdade. Vamos ver um outro exemplo.
João capítulo 5, verso 14. Uma história também muito conhecida. O texto diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Esse versículo está dentro daquele contexto ali do tanque de Betesda, onde Jesus chega, naquele tanque, os irmãos conhecem a palavra, e jazia ali muitos enfermos, e entre estes um homem paralítico, há 38 anos naquela condição. E Jesus chega e lhe pergunta: queres ficar curado? E ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque. Quando eu penso em descer, outro vai antes de mim. E Jesus simplesmente diz: levanta, toma a tua cama e anda. Toma pela mão, o homem levanta, toma ali a sua cama e vai embora. Mais tarde, entra nesse verso que nós acabamos de ler, Jesus o encontra no templo, andando. O homem havia sido curado, recebeu a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o milagre da cura. E Jesus diz para o homem o seguinte: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. O equilíbrio entre a graça e a verdade, o equilíbrio entre o amor e a santidade. Jesus se compadeceu daquele homem. Veja que interessante o texto, irmãos. Muitos outros enfermos estavam ali. Jesus poderia ter curado a todos, mas não é isso que o texto diz. Jesus curou apenas a este. Ou seja, Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquele homem, talvez até porque outros tivessem a oportunidade que ele não tinha, sendo que aquela água era agitada por um anjo de quando em quando, diz o texto, e aquele que descesse ali primeiramente a água a ser agitada pelo anjo era curado de qualquer mal. Certamente Jesus não viu necessidade, talvez, de curar a outros que tinham a possibilidade de ir ao tanque, mas aquele homem deixou claro: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Então, se você não tem ninguém por você, você tem a mim, você tem a minha graça, você tem a minha bondade, você tem a minha misericórdia. Amém, igreja? Às vezes há momentos na nossa vida que nós nos sentimos assim: não há ninguém por nós, diante de uma situação, diante de uma circunstância, não há ninguém por mim. E aí o Filho de Deus se manifesta, se apresenta e diz: se você não tem ninguém por você, eu sou por você. Eu sou por você. Você tem a minha graça, você tem o meu amor. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Jesus falou para o homem depois, encontrando com ele no templo: vai e não peques mais. Equilíbrio entre graça e verdade. Vamos aqui mais um exemplo. João capítulo 4, versos 13 ao 18. Esse texto é maravilhoso, não é? Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, aqui Jesus está falando com aquela mulher samaritana ali à beira do poço de Jacó, que os irmãos também conhecem certamente a história. Jesus falando com aquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, o texto sagrado vai dizer que Jesus ia em direção a Jerusalém, mas que Jesus disse: é necessário passar por Samaria. De fato, não era uma necessidade, do trajeto que se passasse por Samaria. Jesus poderia ter ido para Jerusalém sem necessariamente passar por Samaria,
Mas quando Jesus disse é necessário passar por Samaria, Jesus estava se referindo à obra que ele sabia que ele iria realizar na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, ali à beira daquele poço. De maneira que os discípulos descem à cidade para comprar comida, e Jesus permanece ali e a mulher chega. E Jesus diz para a mulher: mulher, dá-me de beber. E a mulher, não conhecendo que era Jesus, nem quem era Jesus, mas reconhecendo que era um judeu, e na época judeus e samaritanos não se entendiam bem, e a mulher, reconhecendo que aquele homem era um judeu, disse: como sendo tu judeu, vem pedir a mim que sou samaritana? E Jesus diz: mulher, se tu soubesses quem é aquele que fala contigo, se tu soubesses quem é o que está te pedindo água, não seria eu, mas tu me pedirias de beber. E aquela mulher não entende o que Jesus está falando, não é? Aquela mulher, no seu raciocínio natural, ela começa a questionar Jesus: mas como assim? Como o Senhor me daria de beber? Não tem com que tirar, o poço é fundo, é maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu ele, seus filhos, seu gado. Mas Jesus não estava falando nada a respeito daquela água, Jesus não estava interessado naquela água, Jesus não estava preocupado com aquela água. O que Jesus estava falando era da sede que existia dentro da alma daquela mulher. Quando Jesus disse para ela: a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água a jorrar, de tal forma que não tenha mais sede. Jesus não estava falando daquela água, Jesus estava falando dos sentimentos, Jesus estava falando da carência, Jesus estava falando da necessidade, da sede da alma daquela mulher, que tentava se satisfazer com relacionamentos com tantos homens. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, não existe pessoas hoje nesta condição, que por conta de uma sede de alma estão buscando saciar esta sede, este vazio em relacionamentos, buscando muitas vezes saciar a sede da alma no alcoolismo, buscando saciar a sede da alma nas drogas, buscando saciar a sede da alma nos jogos ou qualquer outra coisa. E o que Jesus diz para a mulher é o seguinte: mulher, se você continuar bebendo desta água, você continua tendo sede, mas a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Amém, irmãos? Foi a graça do Senhor. Mas o Senhor, antes de confrontar o seu pecado, Jesus, antes de mostrar para ela a verdade, a justiça, a santidade, Jesus primeiro demonstra a graça. Fala: mulher, eu tenho como resolver o teu problema, eu tenho como mudar a tua história. A mulher, conforme já disse, ela não estava entendendo, ela estava raciocinando de uma forma natural, humana, carnal. E aí Jesus entra no confronto: chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus falou: é disso que eu vim tratar, é disso que eu vim falar, porque você de fato não tem marido, já teve 5, o que você tem agora não é teu, e daqui a pouco não é esse, vai ser outro, daqui a pouco não é outro, vai ser outro, e você continuará com a tua alma sedenta, mas eu vim para satisfazer as necessidades da tua alma. Amém, igreja? Jesus não deixou de demonstrar ali a verdade, Jesus não deixou de mostrar ali o caminho da santidade, mas Jesus primeiramente abraçou, Jesus primeiramente amou, Jesus primeiramente disse: eu tenho o que você precisa. A Bíblia não vai falar mais a respeito desta mulher samaritana, nós não encontramos mais nenhum registro acerca dela, mas eu tenho convicção absoluta no que eu vou dizer, irmãos. Convicção absoluta no que eu vou dizer. A partir deste encontro, a vida desta mulher foi transformada. A vida dessa mulher foi mudada. No poço de Jacó, onde ela tirava água todos os dias, certamente ela precisou voltar tantas outras vezes, mas a sede da sua alma foi saciada. Aquela inquietação, aquele desejo, que ela buscava satisfazer das suas formas, nunca mais houve necessidade. Este é o equilíbrio, irmãos, entre a graça
e a verdade. Foi desta forma que Jesus se manifestou, cheio de graça e de verdade, cheio de amor e de santidade. Eu vou para mais um último exemplo, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Lucas capítulo 7, versos 36 ao 47. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Próximo. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrimas e lhes enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui, irmãos, de uma forma diferente dos exemplos anteriores que o pastor passou, nós vemos também a manifestação da graça e da verdade. A manifestação da graça para com aquela mulher pecadora. O texto sagrado é claro. Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu, chamado Simão. E Jesus chega naquela casa e se assenta à mesa, e a palavra de Deus diz que logo depois, uma mulher vem por trás com um vaso de um perfume muito caro, e aquela mulher se prostra ali aos pés de Jesus, começa a chorar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com os seus próprios cabelos. A mulher beijava os pés do Senhor Jesus, e pegou aquele vaso de unguento, aquele perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus. E o anfitrião, Simão, sentado ali à mesa, observando aquela cena, eu já imaginava, se esse fosse aquilo que ele fala que é, se ele fosse de fato um profeta, ele não permitiria isso, porque ele saberia que esta é uma pecadora. E quando a palavra de Deus trata uma mulher de pecadora, está falando literalmente, é uma prostituta. E essa mulher como prostituta, se ele fosse santo, se ele fosse profeta, ele não permitiria. Só que eu louvo a Deus, porque o Deus a quem eu amo e sirvo, o Deus a quem você ama e serve, Ele não apenas conhece o que está por fora, mas conhece também o que está por dentro. Amém, irmãos? E sem que aquele fariseu expressasse qualquer palavra, esboçasse qualquer palavra, Jesus leu o seu coração. E Jesus diz a ele: Simão, deixa eu te perguntar. Pode falar, Senhor. Aí o Senhor faz aquela parábola lá do credor, que tinha as pessoas que lhe deviam, né? Nenhum deles tinha como pagar. Quem você acha que amou mais Simão? Senhor, eu tenho por certo que aquele a quem mais foi perdoado. Falei: exatamente, você falou tudo. Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, você não me saudou com ósculo, você não ungiu a minha cabeça. E essa mulher não, desde a hora que ela chegou, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija os meus pés, ungiu os meus pés com perfume, por isso que os seus muitos pecados são perdoados. Ao mesmo tempo que Jesus demonstra a graça para com aquela mulher, Jesus confronta o pecado do fariseu. Amém, igreja? Graça e verdade, o equilíbrio que eu e você precisamos ter na nossa vida.
né? Para encerrar, irmãos, eu gostaria que, por gentileza, voltasse para nós João capítulo 1, verso 14. Este aqui foi o versículo que lemos ao início. Preste atenção, você vai entender. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o que diz depois, irmãos? Cheio de graça e de verdade. E eu quero que você observe a ordem em que isto é colocado. O texto sagrado não está dizendo que Jesus veio cheio de verdade e graça. A palavra de Deus diz que ele veio cheio de graça. E depois, verdade. Isso significa que em primeiro lugar vem a graça, depois a verdade. Em primeiro lugar vem o amor. Amém, irmãos? Em primeiro lugar vem o amor, depois a santidade. Esta é a ordem correta. A graça antes da verdade. Primeiro é preciso amar e depois corrigir. Primeiro é preciso amar. Lá na tua casa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, em qualquer ambiente onde você esteja inserido. Em primeiro lugar é preciso amar, depois corrigir. Não deve corrigir antes e querer amar depois. Nem tampouco deve faltar com uma ou outra coisa. Graça e verdade, ou amor e santidade, faz o equilíbrio da vida cristã. Primeiro amar, primeiro abraçar, primeiro acolher, depois corrigir. Querer corrigir antes, repreender antes, para amar depois, tem muita chance de não dar certo. Demonstre primeiro o amor, demonstre primeiro o carinho, demonstre primeiro o cuidado, acolha, abraça, depois você tem autoridade para corrigir. Amém, igreja? Agora, preste atenção, já dissemos, não se deve faltar com nenhuma e nem outra. Não deve se faltar com a graça, mas também não se deve faltar com a verdade. Graça e verdade caminham juntos, e foi o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Para finalizar, eu quero ler um último versículo, João capítulo 3, verso 17. João 3,17 diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, volta lá, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Coloque-se de pé no teu lugar. Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir que o Senhor nos dê graça, que nós aprendamos com Jesus, que é o nosso modelo. Amém, irmãos? Porque todos nós precisamos, em muitos momentos da nossa vida, usar da graça para com alguém. Mas em outros momentos nós precisamos também que pessoas usem da graça para conosco. Amém? Nós também precisamos. Muitas vezes nós somos colocados numa posição para corrigirmos alguém, mas muitas vezes nós também nos encontramos em situações que precisamos ser corrigidos. Que aquele que nós tenhamos que corrigir, nós usemos primeiro da graça, do amor, e depois vamos corrigir. E se em algum momento nós tivermos que ser corrigidos, que aquele que vier nos corrigir, haja da mesma forma, que primeiro haja com amor para conosco. Porque uma correção dada em amor, queridos irmãos, ela tem um poder maravilhoso de mudar, como eu creio mudou a vida de cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui como exemplo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração,
E eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, relembrando que o Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, para levar sobre si os nossos pecados, para pagar ali a nossa dívida, mas também para nos revelar o teu caráter, ó Pai. Um caráter de amor, um caráter de graça, de bondade, de misericórdia, mas também de santidade, de verdade, de justiça. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, seguindo o exemplo, seguindo o modelo de Jesus Cristo, teu Filho amado, sermos também, ó Deus, equilibrados no que diz respeito à verdade, no que diz respeito à graça, que nós venhamos a agir, Senhor, conforme o ensinamento da tua palavra, para que os teus planos e propósitos se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo continue falando com a tua igreja, através da mensagem ministrada nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém.